Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração. Dando sequência às aulas, aos vídeos aulas, vamos aqui falar agora sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje diz respeito à linguagem empregada em um trabalho de conclusão de curso. Opa, pera lá. Então não é mais apenas sobre metodologia da pesquisa e TCC. Se vocês lembram dos vídeos anteriores, e salvo engano, o primeiro vídeo eu falei sobre isso, eu disse que as aulas seriam de metodologia da pesquisa e trabalho de conclusão de curso. E entre essas duas disciplinas trafegava uma outra em harmonia plena, qual seja técnicas de redação. Não se fala em metodologia e trabalho de conclusão de curso sem que as técnicas de redação estejam presentes. Então, para que se possa construir um trabalho de conclusão de curso forte, rígido, eficaz, objetivo, racional, metodologicamente construído e sem que existam, pairem erros, eu devo observar o tipo de linguagem empregada. Ora, nesse sentido, é preciso fazer uma grande diferença. O TCC, genericamente, é chamado de uma grande redação, não é? Então eu tenho aqui em cima a redação, que se divide, veja, em metodologia, ele se divide assim, eu tenho a redação, aqui embaixo eu tenho a dissertação e aqui embaixo eu tenho a narração. O que eu vou usar para o TCC não é a redação, então eu vou tirar a redação fora. Eu vou usar o que? A dissertação. A dissertação. E o elemento dissertativo é aquele em que ele é empregado, desenvolvido, com a observação de algumas regras específicas. E que regras seriam essas? Regras em que as pessoas não podem confundir. Nós já sabemos, não se usa a expressão em TCC, eu acho. Eu entendo, considero, analiso. Só que você não pode falar em primeira pessoa. Considero que a análise constitucional, que diz respeito à dignidade da pessoa humana, fundamentada no inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal de 88, é basilar para a formação da sociedade. Oh, que bonito! Beleza. Só que você não deve usar a primeira pessoa do singular, no caso, o eu. Para o TCC, duas pessoas são usadas. A primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é o nós, né? Eu, tu, ele, nós. Então, guardem isso. Primeira pessoa do plural. Existe também uma outra, que é chamada forma impessoal. A terceira pessoa do... Errei. A primeira pessoa do plural, o nós, está contida na elaboração do trabalho de conclusão de curso. A primeira pessoa do plural, o nós, está contida no trabalho de conclusão de curso. Eu também digo que a forma impessoal também está, também deve estar. E existe uma diferença muito tênue entre uma e outra. A primeira pessoa do plural, o nós, é caracterizado pelo nós, né? Empregamos essa interpretação porque entendemos, empregamos quem? Nós. Essa interpretação porque entendemos quem? Nós. Fundamental estabelecer a diferença entre direitos transindividuais e coletivos.
Por exemplo, tá certo? Forma impessoal. Verifica-se a necessidade de uma maior interpretação para que sejam consideradas todas as linhas essenciais da ciência jurídica. Cadê o sujeito nessa frase? Nessa última frase? Não tem. Ah, professor, então a primeira pessoa do plural, o nós. Eu sei que o empregamos é nós. Isso. Ah, então verifica-se. Verifica-se quem? Não tem sujeito. Então é caracterizada a forma impessoal pela ausência do sujeito na frase. Mas, professor, para que é isso? Ah, professor, você parece que é complicado. Não. Isso faz toda a diferença. Serve como mecanismo de atração. Vocês perceberam já alguma vez algum livro que vocês leram e que falaram assim, nossa, essa parte que o autor fundamentou o pensamento dele, nossa, eu concordei com ele em gênero, número e grau. Fatalmente, eu nem vou usar essa expressão, geralmente, a parte com a qual vocês concordaram, ou seja, aqueceram, estava na forma impessoal. Porque a forma impessoal, ela faz, é um estilo, é um recurso usado, através da qual o autor se distancia do público e faz o seguinte, ele emite o seu entendimento. Vejam, eu não disse o que ele acha, eu disse entendimento, tá certo? A partir de agora nós temos que, desde o primeiro vídeo aula, entender alguns conceitos. Não existe mais achismo, tá? O que deve haver é entendemos, consideramos, construímos a análise, percebemos dessa forma, percebemos desse modo e assim sucessivamente. Então dizia eu que se eu concordei em determinado instante em que li uma certa passagem de um determinado autor ou autora, e eu fiquei, nossa, amarradão no que aquele autor disse, seguramente, tá? Geralmente, é porque o pensamento do autor foi inteiramente construído na forma impessoal. Se foi construído na forma impessoal, o recurso que ele utiliza é, eu, enquanto autor, eu vou me distanciar do público para o qual eu falo e vou emitir o que eu entendo sobre o assunto, sem, entretanto, interferir no que o autor pensa, no que o leitor está a pensar. Veja, é um recurso, a forma impessoal, é um recurso em que o autor se afasta, emite o seu posicionamento, da ideia desenvolvida, ele lança isso para os seus leitores, leitoras, entretanto, não seduz o leitor com o intuito de se insinuar sobre o que é certo e o que é errado. É como se fosse um estilo de escrita jornalístico, que se caracteriza essencialmente por essa análise mais fria. Então ele joga o que ele entende, mas se afasta. Quando, entretanto, ele quer se aproximar do leitor e ou da leitora, o que ele faz? Ele usa a primeira pessoa do plural, o nós. Ah, entendi, professor. É por isso que, no exato instante em que eu concordo com o pensamento daquele autor, mas ele nada disse, é possível que eu, olhando o texto novamente, eu vá encontrar a forma impessoal. Com certeza você irá. Geralmente estará na forma impessoal.
a não ser que o autor, pelo contexto do texto que ele está a desenvolver, ele tenha escrito de uma outra forma, mas aí eu preciso observar o contexto desse texto, porque geralmente, ao me afastar e ao desenvolver aquela análise sobre um determinado assunto, eu passo a informação de que eu olhei o assunto com imparcialidade e, sendo assim, deixei com que o leitor tirasse as suas próprias conclusões. Geralmente está escrito na forma impessoal, onde a inexistência do sujeito é marca característica. De outra monta, se eu quiser gerar uma maior identidade com o público, se eu quiser me aproximar do público, o que eu faço? Eu uso a primeira pessoa do plural. Exemplo, verificou-se a necessidade de desenvolver novas linhas específicas no que diz respeito à relação homoafetiva no Brasil. É evidente que a lei deve estar preparada para abrigar temáticas pulsantes que tocam o cerne da sociedade. Veja, eu não usei nenhum sujeito, eu me afastei e fiz uma análise. Concorda quem quer. Ok? Concorda quem quer. Veja agora. Entendemos que a relação homoafetiva no Brasil ainda precisa avançar, porque não conseguimos entender como uma sociedade do século XXI ainda dorme em conceitos do século XVIII. Veja, é diferente a análise. Eu me aproximo mais, eu me insinuo mais, eu coloco, em verdade, a minha carga pessoal no texto. Mas, professor, quando eu estou a elaborar um TCC, eu não faço isso? Faz. Só que lembrem-se, quando você está a escrever um TCC, você está desenvolvendo uma análise racional. Seja na primeira pessoa do plural, nós, ou na forma impessoal. O que eu não posso é contaminar com achismos o meu pensamento, o pensamento da equipe que está a elaborar o TCC. Beleza? Tranquilinho? Joinha? Então, beleza. Agora, para encerrar, momento jabá, ok? Então vejamos lá. No Facebook, vocês loguem com a conta, tá? Loguem com as suas contas e lá estará escrito, procurem o grupo TCC Simples e Fácil de minha autoria. Então vão lá, grupo TCC Simples e Fácil, onde? No Facebook, beleza? E também tem um canal no YouTube que complementa esse grupo, tá certo? Qual é o título no canal do YouTube? É o meu próprio nome, Adriano Guia Ferraro, ok? No próprio canal do YouTube, quando vocês lerem a apresentação desse canal, ao final estará o link para o grupo TCC Simples e Fácil, onde? No Facebook. Ah, professor, é difícil fazer, eu posso ir direto para o grupo TCC Simples e Fácil e de lá acessar o seu canal e me inscrever? Não só pode, como deve, ok? Façam do jeito que entenderem melhor. O importante nesse sentido é acessem, inscrevam-se, comentem e o principal, compartilhem, ok? Um forte abraço, beijos, pimpolhas e pimpolhas, até a próxima, tchau, tchau.